Vamos para a nossa segunda aula do nosso curso. E após a gente fazer aquela configuração dos parâmetros, o próximo passo é cadastrar um cliente. Eu vou fechar a tela aqui e vou entrar de novo. Entre aqui em cadastros, clientes. Ele vai abrir aqui uma tela com todos os clientes. Aí eu posso pesquisar, localizar um cliente aqui, por exemplo, quero localizar o 113.01.0004. Aí ele filtra para mim de acordo com o que eu estou digitando ali. Eu clico naquele cliente, ele vai abrir para mim o cadastro dele. Digito o CNPJ, ele já vai buscar para mim automaticamente da Receita Federal o nome, endereço e o sócio. Aí a pessoa vai digitar aqui o nome, caso ele não busque da Receita Federal, porque nem sempre ele consegue trazer os dados da Receita Federal. Pode ser que quando é um cliente muito novo, ele não vem, porque esse aqui não é sincronizado com a Receita, não. Ele tem um atraso de alguns dias lá para ele aparecer para a gente aqui, ficar disponível para busca na Receita. Aqui eu digito o nome fantasia. A data de nascimento aqui é a data de abertura da empresa, caso for pessoa jurídica. Se for pessoa física, é a data de nascimento mesmo. Como ele detectou aqui que não é um CNPJ, por isso que ele mostra aqui data de nascimento. Ele está considerando que isso aqui é uma pessoa física. O limite de crédito, eu coloco aqui nesse campo, suponhamos que seja 30 mil. O CEP. Esse CEP aqui, eu posso digitar o CEP e ele traz o endereço para mim. Aí eu digitei, ele puxou aqui o endereço aqui, ó. Quer ver eu apagar e puxar de novo, ó. Aí ele traz o endereço. Aqui você digita o complemento. O endereço ele já puxa caso o CEP esteja cadastrado na base de dados. O e-mail da assinatura digital é quando eu quero que o cliente assina com o SNPJ. Se eu colocar o e-mail da assinatura digital aqui nos dados do cliente. Se eu quiser que o sócio da empresa assine, eu vou ter que colocar o e-mail da assinatura digital aqui no cadastro do sócio. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui é o e-mail do cliente. O telefone do contato. Mais um telefone, o nome do contato. Fax. Aqui pode ser usado também para um outro número de telefone. Número de inscrição do produtor rural, se for produtor rural. É que aqui no caso ele está identificando que isso é uma pessoa física. Por isso que apareceu o campus de pessoa física aqui. O RG, que é o número da identidade da pessoa, ou inscrição estadual, caso seja pessoa jurídica. Quando é pessoa física, ele pode ser profissional liberal ou produtor rural. Inclusive isso aqui é permitido que a Factoring faça operação com esse tipo de pessoa, profissional liberal, produtor rural. Instruções do boleto, se eu quiser ter uma instrução específica para esse cliente aqui, eu coloco aqui se ele foi indicado por alguém. O ramo de atividade dele, eu coloco o código aqui, ele pesquisa, ou eu posso pesquisar aqui, ó. Tem vários, aqui é o CNAE e aqui é o ramo de atividade. Por exemplo, cultivo de juta. Ele trouxe aqui, ó. Operador é o funcionário da Factory, operador de Factory, que vai ganhar comissão sobre as operações desse cliente aqui. Filial é a qual filial que esse cliente pertence.
alguma observação que eu queira colocar. Subindo aqui para a próxima aba, parâmetros. Aquela tela de parâmetros que a gente viu na aula passada, alguns dos parâmetros vêm aqui para a tela do cliente e eu posso alterar aqui no cliente de acordo com a negociação que eu fiz com aquele cliente. Aqui todos aqueles campos lá, por exemplo, prazo máximo, prazo mínimo de cálculo, o faturamento, o fator de compra de cheque inferior, isso aqui tudo veio da tela de parâmetros, exceto o faturamento aqui. Fator de compra de cheque superior, valor para cheque superior, quantidade máxima de título por sacado, fator de compra de duplicata, percentual de mora para títulos. Todos esses campos foram explicados lá na tela de parâmetros. Percentual de mora para pendência, percentual de comissão do operador. Para esse cliente a gente pode ter um percentual de comissão diferente do que está lá no cadastro do operador. Valor máximo de título por sacado, tarifa de DOC. Aqui, ó, se eu definir aqui o valor da tarifa de DOC, ele pode dar um abatimento no valor do título. Aqui é o percentual de abatimento. Receita de comissão de cobrança para títulos que a Factory não está adquirindo, no caso. Prazo para pagamento de cobrança simples. Esse aqui é o prazo de repasse. Porque como a Factory pegou o título para cobrar, ela tem que repassar o valor quando ela receber. Esse aqui é o prazo do repasse da cobrança simples. Prazo da compensação de duplicatas. Eu posso ter um prazo diferenciado da compensação de duplicata, um prazo para cada cliente. No caso aqui está cobrando 2 dias, mas o correto seria 1 dia. Que o banco demora 1 dia para compensar um título, lá, as duplicatas, no caso de boletos. Cedente do boleto. É que antigamente o título não era registrado. A gente podia trabalhar com títulos não registrados no banco. Aí a gente emitia o boleto e mandava para o cliente, e o banco só tomava conhecimento desse título no momento que ele fosse pago. Aí eu podia fazer um boleto falso, que ao invés de... falso entre aspas, porque ao invés de mostrar lá que o boleto era da Factory, eu poderia mostrar lá que o cedente era o cedente mesmo. Só que hoje isso aí não é mais possível, porque os boletos hoje todos são registrados, não existe mais boleto sem registro. Então o cedente do boleto sempre vai ser a Factory, não tem mais a possibilidade de fazer esse boleto falso aqui não. No tipo de cálculo do fator. Isso aqui foi bem explicado lá na tela de parâmetros. Tipo de prazo de compensação também foi explicado na tela de parâmetros. Lá na primeira aula. Enviar cheque para custódia. Se é para mandar o cheque para custódia, porque antigamente tinha muito cheque. Então a Factory pegava aquele cheque para não ficar com aquele monte de cheque guardado. Para não correr o risco de roubo, eles mandavam esse cheque para custódia no banco. Já depositado esse campo aqui, ó, o IOF cai para 0,5%, se ele for simples nacional. Enviar boletos por e-mail. Esse campo indica se é para enviar os boletos do cliente por e-mail, não os boletos do sacado dele. Isso aqui é para quando a gente tem algum boleto direto para o cliente, alguma prestação de serviço que foi feita para o cliente, como contas a receber, aí sim a gente pode enviar o boleto por e-mail para o cliente. Envia reciprocidade do Serasa. Tem um módulo de reciprocidade do Serasa e do Boa Vista, onde a gente tem que enviar os títulos que são adquiridos aqui na Factory, enviar para o Serasa. Aqueles títulos para informar o score do cliente lá,
que a Serasa é uma reciprocidade. Isso aí depois nós vamos ver em mais detalhes. Se é para enviar os títulos desse cliente lá para o Serasa. Cobrar tarifa de SPC. Eu tenho uma tabelinha de tarifa de SPC onde eu defino o valor que é para ser cobrado. E aqui eu estou indicando se é para cobrar dos títulos desse cliente aqui a tarifa de SPC. Cobrar o adicional do IOF. Sempre que é cobrado o IOF, também é cobrado o IOF adicional. Cobrar o prazo de compensação, se é para fazer o cálculo do demais lá dos títulos, para cobrar uns dias a mais lá quando que é o prazo de compensação do título ou do cheque ou da duplicata. Então, se é, aqui é para indicar se é para cobrar o prazo da compensação. Mais parâmetros. Conta de matéria-prima. Aqui é para fazer a contabilidade da operação de fomento à produção. Cobrança simples. Entrada. É a conta contábil da entrada dos títulos na cobrança simples. Que tem a ver com a contabilidade. O fiel depositário é aquela pessoa responsável por guardar os documentos desse cliente aqui. Então, aqui é o CPF dessa pessoa. Cobrança simples a repassar. É qual conta que eu vou contabilizar a cobrança simples a repassar. Carteira padrão de cheque. Toda vez que eu fizer uma operação de cheque, é para indicar qual é a carteira que é para mandar aquele cheque, ou seja, onde eu vou depositar o cheque. Aqui está indicando que é no Bradesco. Carteira padrão de duplicata também está mandando a duplicata para o Bradesco. Eu posso separar para cada cliente para onde eu vou mandar os títulos dele. Às vezes eu posso mandar para o Bradesco, para uma outra conta corrente qualquer. Data de contrato de fomento à produção é a data do contrato de fomento à produção. A data de que foi feito o cadastro dele, quando foi feito a data, que dia que foi cadastrado o cliente, o número do contrato dele, a data do contrato dele, a validade do contrato dele. Registro empresarial. É qual órgão que eu fiz o registro empresarial, o número do registro e a data do registro. Última alteração contratual. Aqui tem a ver com o contrato social. O número da alteração contratual, a data e o órgão. Aqui eu posso fazer upload de foto ou de documentos, assinatura. Muita gente usa esse campo aqui para conferir a assinatura. O cliente assina no papel e ele fotografa a assinatura dele. Então, para conferir a assinatura, ele vem aqui nesse arquivo de foto e confere a assinatura. Risco de COAF. Aqui é para fazer a classificação de risco no COAF. Tem vários campos de marcar aqui. Pessoas. Aqui eu tenho vários cadastros aqui dentro desse campo de pessoas. O primeiro deles é os sócios do cedente, os fiadores, os beneficiários, que são aquelas contas correntes onde eu vou depositar dinheiro para pagar as operações de factoring, testemunhas dos clientes que assinam por ele, procuradores do cedente. Então, passando aqui pelos sócios. Quando eu digito um CNPJ, ele já puxa os sócios da Receita Federal, mas aqui eu posso cadastrar também manualmente. Vamos cadastrar aqui, ó, vamos colocar aqui 33, 43, 38, 9, 10, 9, Manuel da Silva, o número da identidade, o número de telefone dele, a nacionalidade, estado civil, se ele é solteiro ou casado, divorciado, o CEP.
Também, quando eu digito o CEP, ele já puxa o endereço para mim. Ó. Eu coloco o complemento, salvar. Pronto, já salvei. Aqui tem um campo aqui, que é o campo do e-mail da assinatura digital e a profissão dele. Esse e-mail da assinatura digital, quando eu coloco aqui, eu estou informando para o sistema que eu quero que esse contrato ou os termos aditivos seja assinado com SPF desse sócio aqui que eu estou cadastrando aqui nesse momento. Aqui eu coloco a profissão. Vou salvar de novo. Vou fechar. Então aí quando eu salvo, ele volta sempre para a primeira aba. Eu tenho que voltar lá naquela aba que eu estava, que é a aba de pessoas. Já está cadastrado aqui então o meu primeiro sócio. Fiadores, eu posso cadastrar também. Geralmente, uma prática muito usada é a Factoring cadastrar o sócio da empresa como fiador da empresa. Assim, a pessoa física passa a ser responsável pela pessoa jurídica como fiador. Porque quando a gente protesta lá uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, a pessoa física não tem nada a ver com a pessoa jurídica. Ele não tem responsabilidade sobre a empresa. Seria mais ou menos isso. E aqui a gente está forçando a barra para que ele seja sim responsável pela empresa dele como fiador. Então aí se eu protestar a empresa, a pessoa jurídica, aí no caso a pessoa física, que é o sócio, também vai ser responsável por aquela pessoa jurídica. Aí eu vou colocar aqui o CPF do sócio, do fiador, aliás. Como eu cadastrei esse Manuel da Silva lá na tabela de sócios, ele já encontrou ele aqui, ó. Que eu tenho aí o número da identidade, telefone, nacionalidade, estado civil, o nome do cônjuge, CPF do cônjuge, a identidade do cônjuge. O fiador também pode assinar digitalmente os documentos. Basta eu colocar aqui o e-mail da assinatura que eu já vou enviar, o sistema já vai enviar um e-mail para o sócio. Além de enviar para o sócio, envia também para o fiador assinar todos os documentos da operação, os contratos. Aqui tem o endereço também, a gente digita o CEP e ele já puxa o endereço. Quer ver? Vou apagar aqui, ó. Olha, quando eu aperto o Tab aqui, ele puxa o endereço para mim. E aí eu vou salvar o sócio. Salvei, eu posso fechar. Então voltando lá em pessoas, eu tenho o sócio e tenho o fiador cadastrado. O beneficiário, esse aqui a gente cadastra lá na hora de fazer o pagamento da operação. Ele já vem para cá, mas eu posso cadastrar também por aqui. Vamos cadastrar um aqui. Aqui geralmente eu vou colocar aqui a chave Pix dele, banco, agência e conta e o CPF do beneficiário. Eu não vou cadastrar porque eu não tenho nenhuma informação para ser cadastrada aqui agora. Voltando lá na tela de pessoas. Testemunha. Às vezes o cliente pede que uma testemunha dele assine os contratos. Aí a gente põe aqui o CPF e o nome da testemunha do cedente. Então vamos colocar aqui.
salvou. Voltando lá na tabela de pessoas, agora eu tenho o fiador, eu tenho o sócio e tenho a testemunha. Tá faltando aqui o procurador. O procurador é a pessoa que tem uma procuração para assinar por aquela empresa. Vamos cadastrar aqui também o procurador. José Ferreira. Identidade, telefone, o CEP. Também ele digitando o CEP ele traz o endereço. Voltando na tabela de pessoas, agora eu já tenho também o procurador aqui cadastrado. Então todas as pessoas relacionadas com o cliente já foram cadastradas. Aqui na aba de resumo das operações seria um resumo das operações dele. Aqui é mais para fazer análise de crédito. Eu consigo ver aqui os títulos em aberto, o lucro que ele deu no período. Por exemplo, eu quero saber qual o lucro que eu tive com esse cliente no mês de junho. Eu vou colocar aqui o período de 1 de junho a 30 de junho e mandar calcular. Aqui, ó. Eu fiz 29 mil de operações com ele, o fator médio de 1%, prazo médio ponderado e a receita que eu tive naquele período. Aqui eu tenho na parte de cima saldo devedor a vencer e título em aberto. O limite de crédito deles, saldo devedor, o limite disponível. Aqui eu tenho alguns relatórios de análise de crédito. Tá. Quando eu mando abrir uma nova janela aqui, ó, eu tenho que liberar aqui. O Firefox está bloqueando aqui, ó. Eu vou permitir que esse software abra uma janela. Aí ele abre uma nova janela ali o relatório para mim. É que aqui ele abre muito pequeno. Então eu tenho a opção aqui de fazer o download desse arquivo. Ele fez o download aqui para mim. Ou então eu já clico aqui, ele já abre direto numa nova janela. Uma nova aba ali. Voltando lá no resumo das operações, o que mais que eu tenho aqui? Agent List, ele vai mostrar a cada 15 dias qual que é o valor de títulos que eu tenho a receber desse cliente aqui. Lucro operacional. Quanto que eu já tive de lucro com esse cliente? Pendências, não tem nenhuma pendência. Um relatório de títulos. Quanto que eu tenho a receber de títulos desse cliente aqui, saldo devedor de 16.900. Aqui quando eu clico no botão imprimir, ele abre uma tela onde eu posso escolher o que eu quero imprimir. Eu posso imprimir os clientes com contrato vencido, não tem nenhum. Uma listagem dos clientes. Um relatório de risco de crédito do cedente selecionado. São 8 páginas. Esse contrato aqui é o modelo da ANFAC. Eu posso enviar
o contrato para assinatura digital, só que no caso aqui ele vai dar o erro, porque não está configurado o e-mail e também não está configurado as pessoas lá que tem que assinar. Contrato de fomento à produção com penhor. Aqui é o contrato de fomento à produção, que é para aquela operação de matéria-prima, de empréstimo de dinheiro para a indústria. Tenho ele com penhor e sem penhor. Tem uma diferença só de cláusula aqui no caso desses contratos. Autorização de protesto. O cliente autorizando a factoring protestar as duplicatas dos clientes dele. A ficha do cliente. E tem um contrato de serviço. Isso aqui é para outras prestações de serviço que a gente pode prestar para o cliente da gente, onde a gente pode emitir boleto de contas a receber para esse cliente. Aí pode gerar lançamentos a receber para ele, uma contas a receber, e tem os contratos aqui de prestação de serviço. Ou pode ser também ali qualquer tipo de contrato que não seja o contrato de fomento mercantil e nem o de fomento à produção. Pode ter outro tipo de contrato para outras coisas. É só colar o contrato ali, dá para adaptar aquele contrato da forma que a pessoa quiser. Aqui, ó, do lado de alguns contratos, eu tenho uma engrenagem. Essa engrenagem é para eu configurar o contrato. E se eu clicar aqui e apertar a seta para baixo, ele vai expandir o campo para ficar do tamanho do contrato. Aí a gente consegue navegar aqui, ó, pelo contrato inteiro. Aqui eu consigo apagar esse contrato aqui todo e colocar palavras-chave. Por exemplo, eu quero colocar aqui o nome do cedente. Eu procuro aqui, ó, nome do cedente, adicionar. Aí eu clico aqui no mais, ó, nome do cedente. Aí eu coloco assim, ó, fulano, por exemplo. Eu vou adicionar nos campos o nome da factory. Eu posso colocar assim, ó, nome da factory. 2 pontos. Salvar. Aí se eu mandar imprimir agora o contrato de fomento mercantil, ele vai sair aquele lá que eu coloquei, ó. Tá vendo? E se eu quiser restaurar o meu contrato padrão, eu volto aqui na engrenagem. Embaixo aqui eu tenho um botão restaurar padrão. Sim, restaurar. Beleza, pode fechar. Se eu imprimir novamente aqui o contrato, ele volta ao contrato que estava antes. É isso aí. Até a próxima aula.